Boa noite. Boa noite. 19 mil passageiros ficaram sem ônibus hoje em Belo Horizonte. O motivo? Uma paralisação. Motoristas e trocadores reclamam dos descontos exorbitantes na folha de pagamento. Um churrasco da decepção. Foi esta a forma irônica que cobradores e motoristas encontraram para protestar. Eles fecharam o quarteirão desta empresa de ônibus em Justinópolis para reclamar da falta de transparência no pagamento dos salários. Está todo mundo, acho que 100% insatisfeito. Dessa vez, o pior está sendo o desconto que está vindo nos contra-cheques. Tem funcionário aqui que recebeu 0 no contra-cheque, porque dizendo que eles alegam falta no malote. Márcio está indignado, recebeu apenas R$ 23. Veio desconto de R$ 476 aqui, falaram que não acharam meu acerto aí. Não tem cabimento, senão como é que eu vou passar o mês com isso aqui? Ademias é cobrador e este mês não recebeu salário. Para mim, ultimamente, eu já não estou mais assustado com essa situação, porque já é a 4ª vez que acontece, né? De acordo com os manifestantes, praticamente todos os funcionários estão paralisados hoje. 12 linhas de ônibus que atendem Ribeirão das Neves e região norte de Belo Horizonte não saíram da garagem. Segundo a BH Trans, cerca de 19 mil passageiros foram prejudicados. Vamos falar ao vivo com o repórter Eloy Oliveira, que tem mais detalhes desta paralisação. Eloy, o transporte voltou ao normal? Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Olha, voltou sim. As 12 linhas de ônibus afetadas por essa paralisação voltaram a funcionar normalmente, estão circulando normalmente ali pela região de Venda Nova e região norte de Belo Horizonte. Mais cedo, a BH Trans informou e atualizou os números dos usuários afetados por esta paralisação. Segundo a BH Trans, 23 mil usuários foram afetados. A paralisação acabou por volta de 11h40 da manhã. Os ônibus voltaram a circular a partir do meio-dia e durante a manhã o metrô ficou lotado. Agora a gente está aqui na porta da estação central. A movimentação é normal segundo a CBTU, mas pela manhã as estações do metrô da capital ficaram muito lotadas por causa desta paralisação nesta empresa de ônibus, a Aviação Jardins. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Eloy. Está preso um casal após cometer uma série de roubos na região norte de Belo Horizonte. Foram 6 vítimas em sequência e em bairros diferentes. A ação da dupla em uma padaria foi registrada. Veja. O vídeo foi liberado por uma das empresas assaltadas pelo casal na noite desta última quarta-feira. Os suspeitos entraram na padaria se passando por clientes normais. Vão até o balcão e pedem um copo com água. Observa o movimento e quando a proprietária volta para o caixa, o rapaz finge estar armado e anuncia o assalto. Pânico, terror e desespero. O mineiro Túlio Gustavo Magalhães dá detalhes da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele estava na Boate Kiss no dia do incêndio, com 23 anos. Túlio falou com a nossa equipe como é que as pessoas conseguiram sobreviver. O resgate aconteceu de uma maneira dramática. Por conta das chamas, ele ficou dias sem conseguir enxergar. E os detalhes desta conversa você confere ainda hoje aqui no Jornal Band Minas. E até onde vai a insegurança? Hoje à tarde, um policial civil aposentado morreu baleado durante um assalto dentro da Ceasa, em Contagem. Ele acompanhava uma funcionária de uma empresa de hortifruti e queria fazer um depósito numa agência bancária lá no local. O policial civil aposentado, Ricardo Ferrari, dirigia este carro junto com uma funcionária de uma empresa de hortifruti. Os dois seguiam para uma agência bancária quando foram fechados por 2 homens em outro carro. 2 indivíduos em um Gol Prata interceptaram esse veículo aqui, anunciaram o assalto e a vítima tentou evadir com o malote, proteger, O malote, um dos indivíduos efetuou 3 disparos. O malote, onde estavam R$30 mil em dinheiro e mais 40 mil em cheques, foi levado pelos criminosos que fugiram pela BR-040 em direção a 7 Lagoas. Segundo este amigo e sócio do ex-policial, os dois têm uma empresa de transportes de valores informal.
Eles costumavam fazer a escolta do dinheiro para empresários da Ceasa. Era rotina nossa, 10 anos. Este vendedor, que trabalha em frente ao local do crime, reclama da falta de segurança dentro da central de abastecimento. Diariamente você vê, porque há uma movimentação grande de dinheiro aqui dentro do Ceasa, né? O pessoal do interior, eles vêm para fazer compra. Então, acho que eles tinham que olhar isso aí, mais segurança aqui dentro do Ceasa. Famílias que ocupavam uma área irregular que fica debaixo do viaduto da Vila da Paz, na capital, foram retiradas hoje do local. Algumas pessoas ainda se recusam a sair. Moradores em situação de risco que vivem embaixo de um viaduto no anel rodoviário no bairro Santa Cruz protestaram contra a ação de agentes da prefeitura. Eles vieram com ordem judicial para fazer a remoção de 8 famílias. A justificativa é que as casas podem desmoronar. Eu queria saber dos meus direitos. Sou obrigado a sair de dentro da minha casa, igual eles obrigou, falou que o conselho dele ia vir aqui prender meus meninos tudo. Eu sou trabalhador, um cidadão brasileiro. Ninguém aqui é cachorro para ir para o abrigo, não, hein? Eles querem levar nós para o abrigo e nós vamos morrer lá. A casa de seu Antônio foi demolida. Desolado, o servente acompanhou passo a passo a destruição do lugar onde ele viveu por 15 anos. Dá até para chorar, viu? Não era bom não, mas era o meu cantinho, né? Apenas seu Antônio aceitou sair. As outras 7 famílias se recusaram a deixar o local. Elas estão querendo ir diretamente para uma casa própria. Porém, através do programa, elas teriam que acessar o Bolsa Moradia. Elas indo para o abrigo, elas acessariam o Bolsa Moradia, após receberiam uma unidade habitacional. Como não houve acordo, o caso pode ser levado para a Justiça para que seja feita a remoção compulsória. Uma mulher foi presa suspeita de extorquir uma médica de Juiz de Fora. A suspeita é uma professora particular do filho da vítima. A professora dizia que participava de uma espécie de seita que agia para que a médica não sofresse nenhum tipo de mal. Com medo por conta das ameaças, a vítima dava dinheiro. A professora foi presa em flagrante quando ia com a vítima ao banco. Na casa dela, a polícia encontrou R$135 mil, mas o golpe pode chegar a 380 mil. Os nomes não foram divulgados, já que o caso corre em segredo de justiça. E ontem nós noticiamos aqui o incêndio a um supermercado no Jaraguá, aqui em Belo Horizonte. Hoje, o Corpo de Bombeiros voltou ao local por conta de novos focos de incêndio. Uma área de um prédio vizinho continua interditada. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no supermercado que fica no bairro Jaraguá, na região da Pampulha, no dia seguinte ao incêndio. O objetivo era combater possíveis focos. Verificamos que 2 pequenos focos, nós fizemos o combate a esses 2 focos, fazendo a remoção do material. E agora está sem risco de novo incêndio a princípio. Um perito do Instituto de Criminalística também esteve no local para avaliar o que causou o fogo e se há risco da estrutura desabar. Ele saiu sem dar entrevista. O incêndio teve início na tarde dessa quarta-feira. Rapidamente as chamas ficaram altas e uma fumaça densa saiu do local. Moradores de um prédio vizinho tiveram que deixar os apartamentos devido à fumaça e só puderam voltar horas depois. No dia seguinte, parte do edifício ainda estava interditada por causa do risco de desabamento do muro que fica entre o imóvel e o supermercado. E ainda hoje tem Tardelli aqui no Jornal Band Minas. Ídolo do Galo foi apresentado agora há pouco. E será que a situação melhorou no Mineirão? A nossa equipe foi lá e conferiu. Agora, faltando 1 minuto para 7, já a gente volta com mais notícias aqui no Jornal Band Minas.